A dona Doris me ligou, falou, garota, eu tô falando com a Ana Paula, tal, tal. Eu falei assim, sim, ela falou assim, garota, você foi aprovada para fazer o curso. E para mim foi um fenômeno, porque eram 80 vagas e tinham tido mais de 400 inscritos. Caramba. Então eu consegui passar Quantas meninas? por um seleto grupo. Naquela ocasião, se eu não estou equivocada, nós fomos acho que 9 meninas. Eram 6 na minha turma de sexta-feira e 3 na turma de terça. Então eram 6 na sexta-feira à noite e 3 na terça-feira à tarde, se eu não estou equivocado. Eram 9 no total, eram 2 turmas de 40. E dessas meninas, a única que chegou à FIFA e chegou a ter a carreira que eu tive no campo de jogo fui eu. Que legal. Que deve ter inspirado outras tantas meninas, como você falou que viu a matéria na televisão, né? Vi da Edilene Siqueira. Edilene, você deve ter inspirado outras tantas, né? Mas aí o papai, quando ele ficou sabendo, ele falou o quê? Falou, Foi contra, não quis, não vai mais. não foi, não vou ajudar. E eu lembro que nessa época eu conversei com ele, aí eu falei para ele, tudo bem, se o senhor não quer ajudar, o senhor tem o direito de não me ajudar, mas eu vou fazer. E aí foi um momento difícil, porque eu já ajudava meus pais desde sempre, né? Desde os 15 anos. Então eu estava com 18, e eu ia completar 18 anos. E aí eu falei para ele, eu vou, já falei no meu trabalho, meu chefe me liberou, e eu lembro que eu recebia, tipo, 2 salários mínimos na época, ou era 1,5 salário para trabalhar como cobrança, e depois eu fui trabalhar como relações públicas, aí eu ganhava um pouco mais, porque eu ganhava 1,5 salário mais a comissão das empresas que eu levava para a empresa a qual eu trabalhava para cobrar. E aí eu falei para ele, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o aluguel, porque eu ajudava a mamãe no aluguel. Eu vou dar o aluguel para a mamãe, vou pagar o curso, porque o curso naquela época era muito caro ali. O curso da federação era 1 salário mínimo. Então, para quem recebia 1,5 salário, Já eu pagava 1 salário mínimo, tinha transporte. tinha transporte, tinha que dar dinheiro para a mamãe, que eu dava da várzea, eu tinha dinheiro, não sobrava. Então, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu ia com o dinheiro contado, era o dinheiro da passagem de ida e volta e do circular. E para uma refeição. Eu não fazia 2 refeições. Eita. Eu fazia uma refeição só. Aquele famoso ditado, né? Vender o almoço para comer a janta. Eu vivi isso durante 11 meses. Mas você estava determinada. Tava porque eu sabia que eu tinha o talento para aquilo. Porque eu já estava atuando na várzea há quase 4 anos. Então eu tinha os colegas do meu pai que falavam tal, e eu já apitava e já bandeirava na várzea. Ah, tá. Você saiu da mesa e foi pro campo. E aí fui para o campo e já Nossa, atuava, mas já tipo, apitava. 16 anos, 16? Eu fiz o meu primeiro jogo oficial amador. Caraca, mulher, 16 anos Bandeirei, na várzea do interior. meu primeiro jogo da primeira divisão de amador com 16 e apitei a segunda divisão do amador. Cara, Com 16 anos, era uma pirralha. Então eu tinha essa confiança, sabe aquela coisa de você confiar? Olha, você sabe que você fazia bem aquilo. eu tenho dom para isso. E eu tinha um sonho, que era ir para os Jogos Olímpicos. E aí eu tinha visto nessa matéria da Edilene que uma árbitra poderia ir para uma Olimpíada. E aí eu falei, pronto, eu não fui como atleta, como jogadora de vôlei, mas eu vou como árbitro. Caramba. E aí fui, né? Consegui, fui para a federação, fiz o curso. Fui meio que precoce, né? Com 24 anos eu entrei na FIFA. Puta. E assim foi, com 24, fiz a primeira grande final, que foi com São Paulo e Corinthians, depois veio outras finais consecutivas. Fui a primeira mulher a fazer Copa Libertadores, bandeirando, fui para a Olimpíada, fui árbitra revelação. Enfim, aí a vida aconteceu que as E aí, pessoas já conhecem. conhece. Mas eu queria saber o ônus e o bônus, porque muita gente confunde um pouco, né? O ônus e o bônus de ser uma mulher bonita na arbitragem. Porque aquilo era muito novo pra gente. Eu, como tô falando, eu como torcedor, né? Era muito novo. Ver uma mulher de destaque, bonita, chamava atenção, né? Evidentemente, claro, pela sua competência, mas a gente é um ambiente que a gente não está acostumado, né? Era uma novidade. Tinha, eu imagino que tem o ônus e o bônus. Eu queria que você falasse sobre isso. Tem tudo. Eu acho que em um determinado momento da minha carreira ajudou e no outro determinado momento atrapalhou. Porque, lamentavelmente, e aí não é só na arbitragem, uma mulher considerada bonita, quando ela chega em alguns cargos de poder,
cargos de autoridade, porque a arbitragem é uma autoridade. Claro. E você chega em grandes jogos, igual eu fiz Bavi, eu fiz Grenal, eu fiz Atlético e Cruzeiro, eu fiz Atletiba, fiz todos os clássicos de São Paulo, todos os clássicos do Rio de Janeiro, todos, Não, você é de ponta. sem exceção. Lamentavelmente, as pessoas não querem reconhecer a sua qualidade técnica e a sua capacidade. É sempre, chegou porque dormiu com fulano, chegou porque... É sempre assim, é impressionante como a sociedade deprecia a mulher quando ela chega por méritos em função Não, mas esse de é ter o uma ônus. beleza, de ter uma beleza ou não. Então esse é o lado negativo. Você acha que você pulou etapas por ser bonita? Não, porque não teria como, porque quando Se você fosse ruim, né? porque quando você é bela, e aí você pode pegar exemplos de outras profissionais que foram belas e que foram para a arbitragem e que não duraram. Eu não sou a primeira e nem a única mulher bonita no campo de jogo. Pelo contrário, tiveram muitas outras. Mas assim, o salto, tiveram- o primeiro salto, aí depois você se manter, depende Não, eu acho que no meu caso, Ale, o meu grande diferencial, diferente de muitos árbitros que estudaram comigo naquela época, é que eu fui fruto da várzea. Ah, é maravilhoso. Então eu tinha experimento da várzea, eu sabia como lidar em jogos de pressão, de calor, de um jogador que usou alguma coisa não apropriado, vir bater boca com você e você saber gerenciar. Então quando eu vou A várzea é muito rica. Aí quando eu vou pro profissional, imagina, eu tenho segurança, Ah, você deita. eu tenho toda essa experiência da várzea, então eu acabei sobrando na várzea, assim, sobrando no profissional, porque eu tinha toda uma experiência construída. Pra você era fácil. Então eu não queimei a etapa. Então se você for analisar, quando eu saio dos meus 15 anos para os meus 23, que eu faço a minha primeira final, são 8 anos de experiência. Que ninguém tinha. Que ninguém tinha. Então eu não queimei a etapa, e não foi pelo fato da Ana Paula ser bonita. Agora, aos olhos da mídia, e o próprio Arnaldo César, o próprio Arnaldo não, o Armando Marques, quando ele me escalava, ele falava assim: menina, para eu escalar uma outra mulher, eu preciso colocar você em campo. Porque você, além de distrair o público com a sua beleza, você é competente. Ó. Porque se eu coloco uma profissional e que não corresponde como você corresponde, eu não tenho defesa. Se eu coloco você em uma outra, eu falo, opa, eu tenho uma que corresponde. Então, o próprio homem que me deu espaço no cenário nacional, que foi Armando Marques, ele me dizia isso. Ele falava assim, você distrai. Então, continue investindo na sua capacidade que você vai longe. Tanto que eu recebi uma proposta para ir para a Liga 1, né, para a Liga Italiana, e que ele proibiu. Eu recebi uma proposta oficial para trabalhar na segunda divisão italiana, quando eu era árbitro assistente. Eu era FIFA, o profissional, o diretor me conheceu nos Jogos Olímpicos e me convidou para ir atuar na Itália. Ficaria um ano, uma temporada na Itália. Aí o próprio Armando falou para mim assim, não, se você for, eu tiro o seu escudo FIFA. Caramba. Hoje você vê árbitros indo, igual a gente teve agora o VAR que ficou nos Emirados Árabes, a gente teve árbitros que foi para o Japão, mas é para você ver a questão da mulher, né? Ele não me deixou ir. É que também você era um destaque também, Então né? ele Um também troféu, olhou né? o que eu representava para o mercado interno. Exatamente. Então ele não me deixou ir. Mas assim, eu ia ter uma vivência sensacional de viver na Europa um ano. Tá louco. Falando de conhecimento. Nem voltava mais. Eu fui desfrutar da Europa depois, mas assim, imagina para minha formação, Tá louco. o que eu teria me tornado, Ale. Mas eu entendo as escolhas dele, sou muito grata a ele. Eu sou grata a 2 profissionais que investiram em mim. Eu preciso citar, né, na gestão Marco Polo Deonero, e eu sei que eu não vou entrar aqui nas questões do que aconteceu, mas na gestão Marco Polo Deonero, na época, com o Reinaldo Carneiro Bastos, próximo da arbitragem, foram que me alavancaram aqui em São Paulo, e Armando Marques na CBF, Porque que foi responsável foram corajosos. pelos jogos que ele me ofereceu como árbitro assistente. Porque na se época. dá alguma coisa errada, eles que vão Ele apanhar. que teria que responder por isso. Então eu sou muito grata a essa confiança. Então no meu caso, eu acho que a beleza ela teve esse quê da questão do midiático, mas não foi isso que me levou, porque meu pai dizia isso e eu falava isso muito com ele. Papai, tem muita gente que tem padrinho, tem muita gente que tem... E eu não tinha ninguém, eu saí do interior com uma mochilinha nas costas para ganhar São Paulo. E meu pai falava, Ana Paula, esses profissionais, o padrinho leva até a entrada do campo. A hora que você entra no campo de jogo, vocês são iguais. Então eu sempre carreguei isso para mim, assim,
qualquer área que eu vou, entendeu, Ale? Eu não me comparo, eu acho assim, se o profissional tem um apoio político, se ele é protegido por A ou por B e eu não sou, não tem problema, não tem problema, não tem problema. No exercício da função, somos iguais. E aí eu vou mostrar o meu valor, Que legal, entendeu? que bacana. Então eu devo esse pensamento também E, jo- ao meu pai. e se é diferente pra gente, né, que está consumindo futebol, o jogador também era diferente.